Oi, oi, boa noite. Tudo bem, pessoal? Que alegria! Que alegria! E aí, vamos resolver todos os problemas financeiros da nossa família, da nossa casa? Chama aí teu marido, chama tua esposa, que essa noite vai ser imperdível. Karine, um beijo. Kátia, querida, minha amiga linda. Fiquem aí até o final. Hoje a gente vai ter como convidados super especiais um casal, pai de 11 filhos. Não é para qualquer um, não é mesmo, né? E é o Fábio e a Andréia Toledo, pais de 11 filhos, já tem 2 netos. Tati de Cuiabá. Que alegria, aniversariante do dia! A gente vai cantar parabéns pra Tati aqui. Que linda! Vamos lá, vão colocando aí de que cidade vocês falam, de qual estado, de qual cidade vocês falam. Vamos esperar aqui a Andréia, Fábio entrarem. Aproveitem, pega esse avião, chama pai, mãe, né? Vai divulgando aí para todos os seus amigos, familiares, todo mundo, porque esse casal é incrível. Ei, Andréia! Oi, Fábio! Olá, Oi, Camila, tudo bem? Aqui tá travado, como que tá aí? Tá perfeito para mim. Deixa eu tentar uma coisa aqui. Eu vou sair e vou entrar de novo, tá bom? Tá ótimo. Deixa eu. Peraí. Tá ótimo. Vamos lá, prima Nath, amiga querida. Gente, essa live vai ser imperdível. Quem é que nunca teve uma briguinha, uma discussão ou uma brigona, às vezes problemas super sérios, não é? Luciana, minha coach maravilhosa, por questões financeiras, por uma falha na comunicação entre o casal, não é? Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Chame aí seus amigos e olha só, já vou antecipar aqui. Deu certo? Então, aqui, Camila, continua travada. A gente não consegue ver a imagem, mas por nós tudo bem. Dá pra A ver? gente está vendo perfeitamente, te ouvindo perfeitamente. Tá bom, então. Não tá nada cortado, porque a gente não consegue ver nada, que só vemos você. Ai, já aconteceu isso comigo. Já Comigo aconteceu. também. Mas tudo bem, por nós não tem problema nenhum. Pior que eu não sei nem responder. Não, tranquilo. Aninha de Cuiabá. Tati, essa live vai ser assim internacional. Eu já identifiquei aqui, ó, gente de Fortaleza, Cuiabá, Brasília, Campinas. Que mais? Lissandra, minha amiga querida, Virgínia de Patos de Minas. Olha só, Que legal, tá muito vendo bom. só? Tá todo mundo aqui assim, ó, para ouvir vocês É, falarem é um e assunto que. ensinarem tudo pra gente. Eu acho Ah, que uma não, hora não. vai ser pouco. vamos lá. Vamos lá. Ó, vamos lá. Se Vocês querem? cair, a gente entra de novo e vamos lá. Pronto, a Camila, noite já vai Camila, eu preciso criando. tomar cuidado para não falar muito, viu? Porque como eu gosto muito de falar desse assunto, então se eu estiver falando muito, eu já combinei com ela, vai me beliscar aqui. E como eu não estou vendo, a gente não está se vendo mesmo, então não tem problema. É bom que a Andréia também não gosta de falar, né? Não, não, mas o Não, Fábio gosta, eu viu? também, né, Andréia? Eu também quase não falo nada. Olha Olha lá, só, foi gente, eu tô bonito. falando aqui para todo mundo compartilhar, chamar todo mundo para participar e que a gente vai ter uma grande surpresa no final dessa live, não é? Ah, é verdade. Vai ter uma surpresinha no final. Vai ter um presentão para quem ficar até o final, olha só. Então vamos lá, Fábio e André, vocês querem se apresentar? Pode ser. Vamos sim, ó. Começa pela mãe dos 11, que é a mais blogueira aqui de casa. Eu sou a Andréia, casada com o Fábio há 28 anos. Temos 11 filhos, 2 netas.
E estamos aí na batalha com a nossa economia doméstica, né? Ela costuma acrescentar no currículo dela que ela é gastronomia por profissão e mãe por... Não, ao contrário. Ao contrário, gastronomia por formação e mãe de profissão, né? Exatamente. Eu sou o Fábio Toledo, marido da Andréia, pai dos 11. Eu tenho formação em família e educação familiar pela Universidade da Catalunha. Sou juiz de direito em Campinas nas horas vagas. Não, trabalha muito. Não, Você tem horas vagas? Não temos nada. Não, trabalhamos muito. Agora a gente está nessa quarentena aqui, mas o trabalho correndo normal. Né? Normal. Vamos lá, né? Muito então, bem. Que ótimo. Vamos conversar sobre esse assunto. Vamos falar desse. Olha só, eu tenho várias... Oi? Quando a gente vai falar desse assunto, aqui a gente já tentou de tudo. A gente já começou desde, vamos falar, acho que uns 20 anos atrás, um pouco mais. Já tentou a história do envelopinho, né? O envelope para dinheiro, né? o supermercado, envelope para isso, envelope para aquilo. O caderninho que anotava. O primeiro foi o caderninho. Eu lembro que a primeira coisa foi o caderninho que a gente... Morava em São Paulo. Morava em São Paulo, acho que uns 26 anos atrás, 27. Nos primeiros meses de casamento eu fazia sozinho, eu chamei a Andréia para fazer o caderninho. Aí ela pegou o caderno, quando de repente ela começou a chorar. Meu amor, calma, todo mês assim, fica tranquila, vai dar tudo certo, não tem por que você chorar. Então, do caderninho, pro envelopinho, essa eu acho que poderia ser uma das primeiras perguntas, né? Existe, assim, eu tenho várias, tá? Então, assim, existe, Fábio e Andréia, como é que eu vou perguntar isso? Existe um certo ou errado? Quem é que tem que cuidar das finanças na casa? É coisa de homem? Ou é coisa de habilidade? É quem tem habilidade ou é realmente uma coisa que homem que tem que cuidar, que tem que administrar? Como que é? Aqui a gente sabe que é coisa de habilidade, né? Não é coisa de homem ou de mulher, porque a gente conhece vários amigos que é a mulher que toma conta ou que é o homem que toma conta. É quem tem habilidade, quem tem mais habilidade com o assunto. Aqui em casa, quem tem mais habilidade é o Fábio, né? Mas, Camila, você sabe que a gente conhece basicamente dois modelos, vamos assim dizer. Não sei se a gente já nos adiantamos que poderia perguntar mais para frente, mas tem basicamente assim, dois modelos com os seus problemas, né? Tem aquele que, olha, eu ganho o meu, você ganha o seu, você assume conta de água, de energia, você assume supermercado, roupa e para fora, cada um cuida do seu e enfim, sem prestar contas de nada, o que sobrar é meu mesmo e vamos lá. E um outro modelo que é o tudo junto, ou seja, não tem o meu, o seu, tem o nosso, tudo é compartilhado, tudo, a receita é de todos, as despesas são de todos. E aí que entra a questão da habilidade. Tem um que tem mais facilidade para isso, talvez ele fique mais à frente dos lançamentos, da planilha e por aí afora. Porém, os dois modelos têm problemas. Os dois modelos podem ter problemas. No primeiro, qual que é o risco, Camila, que a gente pode ter? O risco que é um risco constante no casamento, que é de vidas paralelas. Como a gente não está se vendo, eu não consigo ver os gestos aí, mas que são vidas paralelas. O casamento são dois círculos, ele tem que ser dois círculos que têm uma parte em comum, às vezes maior ou menor. E vidas paralelas, ou seja, o meu dinheiro, o seu, a minha responsabilidade, a sua. E, aliás, o fenômeno das vidas paralelas, ele pode desembocar lá na frente naquilo que a gente chama da síndrome do ninho vazio. Ou seja, enquanto tinha os filhos, tudo bem, mas o dinheiro já era separado, o carro, o que era meu é meu, o que é seu, meus amigos estão. De repente, o último filho sai de casa, um olha para o outro e fala, o que nós estamos fazendo aqui? Né? Eu não quero dizer que quando o modelo financeiro é o meu e o seu, isso em si seja um problema, mas pode ser, sim, um indício de que está se vivendo vidas paralelas. E esse modelo também, de tudo separado, ele tende a dar menos problemas. Sim. Ou seja, cada um assume a sua responsabilidade, você cuida de uma coisa, de outra.
tende a gerar menos conflitos. Só que isso às vezes é ilusório. Eu conheço um casal, aliás, mais do que um, em que levava nesse modelo, mas de repente ela se desequilibrou, foi ajudar uma mãe, foi ajudar um irmão, foi se enfiando em dívida, enfiando em dívida. Como o modelo deles era separado e cada um se vira com a sua, na hora que o marido viu aquilo e foi ter o que resolver, assim, o divórcio foi por um triz. Então, você pensa que esse modelo do tudo separado, ele é menos propenso a conflito, mas nem sempre, nem sempre. Ele em si já gera vidas paralelas e ele também tem esse perigo. Ou seja, você deixou a gente nessa situação, agora eu vou ter que pegar do meu para te socorrer. Então, percebe? E aí, poderíamos nos perguntar, né? E qual que é o problema do outro, né? Daquele em que é tudo nosso, e às vezes um assume a dianteira. Esse modelo, ele em si, se ele não for bem gerenciado, ele é mais propenso a conflitos do que o outro. Por quê? Porque corre o risco de surgir, de a gente ter um controlador das despesas, ou seja, ele sabe as receitas, ele coordena, ele faz as contas, sabe se tem, se não tem, e ter um pressionador de despesas. Se isso não é bem conversado, um simplesmente deixa a cargo do outro e vai perguntando, então ocorre aquele risco, né? Fala assim, meu amor, podemos comprar, sei lá, eu estava pensando em comprar um presente um pouco melhor para esse casamento, eu estou precisando, nossa, a nossa filha não está completamente sem roupa, eu preciso comprar uma roupa para ela. Falando, nós não temos. Tá bom, não tem, o modelo deles é esse, ele que controla e faz tudo. Não tem, não tem. E no dia seguinte, ele que já tinha um bom computador, aparece com um laptop de última geração de R$6.000, R$8.000. Aí a confusão está armada. Bom, mas como assim não tem? Qual é o critério para dizer que não tem? Andréa tem uns exemplos disso, né? Sim, eu tenho uma amiga que aconteceu realmente isso, ela precisava comprar umas coisas para os filhos e não temos, e no dia seguinte apareceu um eletrônico de última geração e aí gera uma desconfiança entre o casal, né? Gera aquela situação, aí começam as confusões, muito difícil. Como assim? A gente não tem para um filho, mas tem para um eletrônico e você já tinha um super bom, mas eu preciso, calma. Essas coisas não são conversadas entre o casal, não são assim bem detalhadas, gera uma confusão terrível. E a mulher acaba ficando numa insatisfação muito grande, né? Porque vê um egoísmo que acontece nessa situação. Então é perigoso, é muito perigoso. E dependendo do temperamento também, sim, tem uns que falam, já quebra o pau, tal, de repente até melhor. Mas de repente deu temperamento, a pessoa vê aquilo e fala, puxa vida, né? Aquilo vai gerar mágoas que vai ficar por muito tempo. Por quê? Porque foi mal administrada uma questão, entendeu? Então, isso precisa ser muito bem gerenciado. Então, aí você, né, Camila, e o pessoal que está nos assistindo, está falando, bom, ele falou de um modelo que tem problemas, e de outro também tem. E um outro que tem mais problema ainda. Então, como é que a gente resolve isso? Tem algum caminho bom? Fábio, olha só, e Andréia, vocês estão falando aí, e me fez, quer dizer, e está fazendo refletir um monte de gente, né? Que talvez realmente não tenha um certo ou um errado. E aí eu queria até compartilhar com vocês, ano passado, o Diogo e eu fizemos um curso, Diogo, meu marido, né, para quem não conhece, fizemos um curso de mentalidade financeira, um curso que chama Criação de Riqueza. E eu achei tão interessante que ele, do início ao fim, ele falava assim, olha, falar de financeiro não quer dizer falar de dinheiro. É uma mentalidade, existe algo muito maior e mais importante por trás do que o dinheiro propriamente, né? Então, vocês falando aí me fomentou muito isso. É que não é o dinheiro o problema. Né? Não é o certo e o errado, não é esse caminho que vai resolver o nosso problema. Eu não sei, eu tenho um palpite, queria saber o de vocês. O meu, eu acho assim, que é a unidade, seja em que área for. Nós somos um só. Com conta conjunta ou separada, nós temos que ser um só. O que vocês acham disso? Sim, eu acho que
esse combinar, né, que tem que estar muito bem claro, é o nosso, né? Igual você disse, tanto faz se a conta é conjunta, se a conta é separada, a família decide o que é melhor. De repente, a conta separada é melhor para administrar, a conta junta é melhor. Mas a unidade entre o casal, um saber o que o outro faz, isso é o que é o importante. Eu tinha uma amiga, há anos atrás, que usava assim, muito cheque, e que ela queria comprar as coisas para ela e não conseguia esse acordo com o marido, então ela punha lá um talão de cheque, né? Açougue. Mas ela comprava roupa. Aí ela punha assim, supermercado. E aí ela comprava coisa para ela. Você entende a confusão que isso foi no futuro, quando o marido acabou descobrindo isso. Eu acho que essa unidade, esse fazer um orçamento junto, esse tem ou não tem, é os dois juntos. Eu brinco muito com o Fábio. Eu falo assim, a gente vai para debaixo da ponte, mas a gente vai junto, né? Se a gente chegar a decidir que debaixo da ponte que a gente vai, mas vamos juntos. Essa unidade que é muito importante no casamento, sendo um salário enorme ou sendo com um salário pequeno. Né? E você sabe, Camila, que o segredo desse curso que você fez, você já falou no começo, vocês foram juntos e os dois se encantaram. Porque se você vê curso de gerenciamento de finanças domésticas, planejamento financeiro, no mercado tem coisas fantásticas, tem muita coisa muito boa. Só que o que acontece com grande frequência? Às vezes o casal já vem com umas finanças, vem com uma vida financeira desequilibrada, ou não está desequilibrada, mas está só desorganizada e quer organizar. E é muito comum um deles tomar a dianteira. Então descobre um aplicativo, descobre um curso, descobre uma forma que ele se encanta com aquilo, vai e o outro não. E aí, ele tem um trabalho enorme, a ferramenta é efetivamente muito boa, e aí fala para ela, meu amor, olha, vem, eu fiquei aqui um mês desenvolvendo essa planilha do Excel, vem ver que coisa linda. Aí ela chega lá e fala, não estou entendendo nada. O que é isso aqui, esses números para cá, essas pizzas aí, o que é isso? Isso não faz o menor sentido para mim. Então percebe que às vezes o curso é fantástico, a ferramenta é muito boa, só que se ela não tiver clara para os dois, se não tiver engajamento dos dois, joga fora. Você ficou um mês fazendo a tua planilha do Excel? Sim. Se a esposa falar para você, olha, eu não gosto do Excel, ou vice-versa, às vezes é ela que tem facilidade com contas, com Excel, ele olha aquilo e não entende nada. Joga fora. Eu costumo dizer, Camila, que se for preciso, é melhor você fazer o gerenciamento financeiro, na época que tinha papel de pão. Você anotando num papel de pão ou papelzinho de geladeira. Claro, nós não vamos fazer isso hoje. Mas é melhor que seja desse jeito. Se aquilo os dois olham e entendem, sabe qual é a situação, do que você ter um curso magnífico e ter uma ferramenta fantástica, mas um entende e fica arrastando o outro tal, e numa situação de uma tensão constante. Então, todo modelo ele tem que ser algo que os dois entendam, porque aí ele não tem aquela frustração. Sim, o que acontece nesse modelo é que aí quem está encantado leva o barco adiante e quem não está... É um peso, acaba sendo um peso. E fala assim, ele que se vire, ou ela que se vire, eu não tô entendendo nada. E eu vou só perguntar se tem ou se não tem, tanto faz, se eu preciso eu compro. E aí acontece as confusões entre marido e mulher, né? Então é isso mesmo, tem que ser os dois juntos. E que, de novo, né, Andréia, você falando aí, eu pensei, e aí não tem cumplicidade, que é uma outra virtude, uma outra habilidade, uma outra característica que a gente precisa, né? É isso, vai no saco do pão, vai pra ponte, seja o que for, mas a gente tem que estar junto, é essa cumplicidade, né? Eu posso ser completamente leiga e não querer nem saber de Excel, nem saber de aplicativo, você cuida e resolve, mas eu também não posso atrapalhar, né? Se ele disser... Sim, mas ainda cai naquilo, Camila, porque de repente aí sempre vai acontecer, ou seja, tá gastando muito no mercado, ou não tem direito, ou não tem dinheiro para, sei lá, para o carro, seja lá o que for. O que é importante, mesmo que eu não entenda, o panorama geral, os dois precisam saber o que está acontecendo. Sim. Então eu vou falar como que foi com a gente, que talvez a nossa história ajude um pouco, né? De tudo. Alguns modelos, aí teve um amigo nosso que nos indicou um aplicativo, mas o aplicativo em si, tanto faz, pode ser qualquer um, só que naquele,
A gente conseguiu fazer juntos as 3 etapas, ou seja, na hora da gente elaborar saúde, educação, vestuário, lazer, tal, a gente tem a reunião, as nossas reuniões mensais, uma delas é com o laptop e com esse aplicativo aberto. Então, ó, tira daqui, tira de lá, olha, o mês passado a gente já gastou isso aqui, já gastou isso ali, enfim, já está pronto aquilo, tá bom. A Andréia está no supermercado, ou quando existia shopping, talvez um dia vai ter shopping de novo, né? Mas quando existia shopping... Ainda bem que agora não tem, né, Fábio? Não tem problema, né? Então, mas tem a internet, a gente tem que tomar cuidado, porque com um clique ali a gente compra rapidinho, né? Então, mas você sabe que na hora que a gente faz isso juntos, tudo bem que eu entendo mais na hora de fazer os lançamentos, de como que o aplicativo funciona, eu entendo mais. Mas ela vai ali, entende perfeitamente como tem. Ou seja, está no shopping, olha ali, vestuários, um exemplo. Tem ou não tem? Se tem, não precisa me perguntar. Está ali, tá na tela do celular dela. Se não tem, olha, meu amor, estou precisando muito disso, não tem mais aquilo, o transporte está sobrando um pouco esse mês, a gente não vai viajar, tal. Você acha que dá para remanejar R$200 do transporte? Olha, eu acho que sim, né, Delta? De repente já está próximo ao final do mês, já mais uma abastecida no carro dá, então tira 200 do transporte, joga para lá e compra isso daí. Então, você percebe o nível, a quantidade de tensões que isso alivia. Do contrário, grande parte dos casais, alguém ia surtar com a fatura do cartão de crédito, na hora que visse aquele item, aquele presente, mas onde já se viu, olha, o cartão de crédito está esse tamanho, quem comprou esse? Aí acha lá, vai direto naquele presente ali. Ou seja, não tem estresse, nós fizemos orçamento junto. Sim. Antes de comprar, você olhou, a gente foi alimentando, eu normalmente vou alimentando, porque eu tenho mais facilidade de baixar do banco e o seu trabalho é no computador o dia todo. E ela chegou ali e viu, ou seja, não vai dar atenção nenhuma na hora que vier a fatura do cartão de crédito. A gente precisa facilitar a vida, criar uma sintonia, evitar essas situações de conflito desnecessárias. Sim, e nem por isso que não está na planilha, ou e acontece algum imprevisto, quantos imprevistos a gente tem, né? Uma máquina que quebra, um carro que quebra, a gente não está orçado aquilo que você precisaria naquele mês, naquele valor. A gente senta, conversa e fala, isso é imprescindível, vamos ter que arrumar a máquina de lavar roupa. Então vai ter que sair de algum lugar. Mas você entende que os dois sentam junto. Sim. Vamos tirar daqui. Então esse mês não tem a pizza de sexta-feira. Vamos ter que cortar a pizza de sexta-feira porque a máquina é mais importante para a família. Então, essas coisas têm que ser bem combinadinhas. E às vezes, quando a gente já tem regra, por exemplo, olha, a gente não parcela no cartão de crédito, isso pode gerar um problema. Tá bom, não parcela, mas bom, a máquina que a Andrea falou, a máquina lavar roupa quebrou. Bom, é impensável aqui 11 pessoas sem máquina lavar roupa. Compra uma máquina lavar roupa, parcela, mas combinado, né? Joga isso no orçamento, ou seja, mas quando a gente conversa, quando a gente está junto, quando a gente sabe o que está acontecendo, aquilo que a Andrea falou, olha, o mês que vem pode ser que a solução vai ser morar debaixo da ponte. Mas nós estamos sabendo e nós tomamos a decisão juntos de efetuar todas aquelas despesas. Olha, a gente fez isso junto. E agora? Deu tudo errado. Tá bom, então vamos juntinho, feliz da vida, para debaixo da ponte. Você percebe que a gente está exagerando, mas o objetivo é que essas coisas geraram unidade do casal. Uma vez eu fiquei muito impressionado, Camila, que eu estava, acho que era, não sei se era uma palestra com um sacerdote ou era alguma coisa assim, e ele falou uma frase muito forte, que aquilo me impressionou muito. Ele falou, olha, uma família com dívidas é presa fácil do diabo. Claro. Como é que é? Não entendi. Uma família com dívida é presa fácil do diabo. Ou seja, porque você está vivendo aquela situação de dívida, aquilo gera um conflito, um começa a acusar o outro, sim, gera uma briga, o divórcio e tal. E aí eu falo até que é um absurdo você se divorciar por causa... A maior burrice do mundo é você divorciar por causa de dívida. Porque você já está com uma situação financeira complicada, aí em vez de uma casa, você vai ter duas. Uma conta de energia, você vai ter duas. Duas contas, ou seja, você vai dobrar as despesas e a receita continua mesmo. Então, manter o casamento é o melhor negócio. Não vai cair nessa que a situação financeira vai piorar. Mas... Olha só... Não, eu só queria interromper um pouquinho. Olha só, Fabiola Molina, um beijo, querida. Reforçou aqui, né, a frase: uma família com dívida é presa fácil do diabo. Essa também eu vou registrar para mim. Algumas pessoas perguntaram aqui
qual é esse aplicativo que vocês usam? E aí eu tenho uma dúvida que talvez possa ser a dos outros. Não pode falar? Não, pode sim. O aplicativo, ele é um aplicativo. É que eu não entendi direito, assim. Esse aplicativo, ele cria as caixinhas, tipo, o limite para cada coisa? Não, você que atribui. Você que atribui, mas como ele te dá as informações, é que tá na hora de você gerar, na hora de você fazer. Bom, eu falo qual que é. O aplicativo é em inglês, e você vai ver que a minha pronúncia do inglês é horrorosa, mas you need a budget. Então é INED. You need a budget. Então alguém vai dar um Google aí e algum pessoal que está assistindo a gente vai dar um Google. Gente, compartilha aqui com a gente. Vai compartilhar aí o INED. Não, ele é um aplicativo que deu certo para nós. Que eu consegui entender e o Fábio conseguiu alimentá-lo. Então, isso que foi legal. O aplicativo, ele não faz milagre. Mas o aplicativo é o de menos. É o de menos. Aqui é uma ferramenta que para nós funcionou, porque nós dois conseguimos entender. A Andréia detesta Excel. Ela vê aquelas colunas, aquilo lá já dá um bloqueio mental. Olha lá, a Júlia achou. É exatamente isso. A ULA, né? ULA, é esse mesmo. É exatamente isso. O que é legal, porque a gente consegue compartilhar eles nos celulares. Então, isso que é legal. Então, eu estou, por exemplo, fazendo uma compra e eu estou com o aplicativo aberto e ele é em tempo real. Se o Fábio alimentou 1 hora atrás, eu estou no supermercado e estou vendo o valor que eu tenho, que eu posso dispor. Então, isso que facilitou para a gente, porque o nosso dia é corrido. Então, isso que facilitou. Claro que deve existir outros aplicativos que fazem a mesma coisa. Ou até melhor. Sim, mas como foi uma indicação e deu certo. Sim, mas a própria pessoa que nos indicou isso, ele gostou e a esposa não. Ou seja, percebem que o que esse casal faz? Por favor, joga fora. Sim. Joga fora. Ou os dois ou se identificam, ou aquilo faz sentido para os dois, ou ele não serve. Então, não é o aplicativo em si que resolve o problema de ninguém. O que resolve é se aquilo dá uma informação para os dois, de modo a aliviar essa tensão, né? Então, só que eu fiquei um pouco preocupado também com a... Não, vocês falaram aí do divórcio, né? Que é uma burrice. O Diogo fala muito isso também, né? É uma burrice, é no mínimo burrice separar, porque é mais dívida, né? Mas por que acontecem tantos divórcios? Acontecem tantos divórcios e por que o dinheiro... A primeira coisa que a gente falou foi: dinheiro não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com outras questões mais profundas, né? Mas por que é um assunto que gera tanta confusão, tanta briga, tanta divisão mesmo nas famílias? Você já ouviu falar da imaginação como a louca da casa? Quando as coisas não estão claras com objetividade para você, por que eu insisto tanto, né? A gente insiste tanto, meu amor, de que esteja tudo claro ali para os dois. Porque ali, aquilo te dá uma informação por si só. Se você não tem isso, eu recebi, sei lá, uma notificação de que meu nome vai para o Serasa e estou no trânsito ali. E aquela notificação dando voltas na cabeça. Com certeza foi os gastos dela com o supermercado, com roupa, com não sei o que, e a louca da casa vai indo embora. Vai indo. Na hora que eu chego em casa, imagina como eu chego em casa. E às vezes ela é a mesma coisa. Aí ela, que guardou a última discussão, que é a última briga por conta disso, que ele fala que ela gasta muito no supermercado. Aí ela pensa, aí que ela pensa, o esforço que ela fez na hora de fazer a compra. De pegar as coisas mais baratas, de pegar isso, pegar aquilo, e o bacanão nunca foi no supermercado com ela. E desce a lenha e bota a culpa no quê? No supermercado, e esquece todo o esforço que ela fez o mês inteiro. Percebe que como não tem objetividade, ninguém está vendo o que acontece, a louca da casa entra em cena e um começa a acusar o outro. Mas de onde surgiu essa acusação? Porque os dois não se depararam com uma realidade objetiva de que é onde está mesmo as finanças, onde é que efetivamente o dinheiro está indo e como que eles estão utilizando esse recurso. Como eles não estão vendo, o mais fácil é aquela história: a culpa é minha, eu dou ela para quem eu quiser. Ou seja,
A culpa é minha e eu boto nela, e vice-versa. E aí isso gera mágoas muito profundas. Sim, E se a gente combina isso, né, essa situação de conflito, já por um desajuste, e eventualmente insatisfações que vêm de anos. Lembra que a Andrea falava de que ela precisava de uma roupa, ele falou que não, e depois comprou o computador. Isso aconteceu há 10 anos atrás. Mas a gente já vem num histórico de insatisfação. E a gente chega agora numa situação de desajuste, com todo esse histórico e acusações recíprocas, isso pode desembocar numa situação muito difícil de resolver sim. mesmo. E tem casais, Camila, que tem essa dificuldade de comunicação, né? De comunicar ao outro essa insatisfação, de comunicar essa confusão, e aí começa a gerar, se arrasta. E principalmente quando um só trabalha, por exemplo, o marido trabalha e a mulher fica em casa. Quer dizer, o dinheiro é meu, eu trabalho. Então, a mulher então isso queria assim, ó, congelo. Tá bom. Aí, olha, de todas as respostinhas lá que eu recebi, né, e vários questionamentos por WhatsApp, no Instagram e tal, foi unânime. A seguinte história: eu deixei de trabalhar para me dedicar aos meus filhos, para cuidar da casa, para servir melhor a família, e só meu marido é o responsável pelas contas de casa, pelo provimento. Como acontece? Como tem que ser gerido isso? Porque o que eu vejo, Andréia, assim, e Fábio, é que é muito fácil, né? É um terreno muito fértil essa situação. Se não tiver essas coisas que a gente já falava, de unidade, de cumplicidade, né? E de pensamento conjunto, é muito fácil, é um terreno muito fértil para desavenças, para esse tipo de comentário que você ia falar aí. É meu dinheiro. Então, a mulher não tem direito de comprar roupa, de usufruir, e o cara com o carrão maravilhoso do ano, né? Se tiver homens aqui na live... Não, mas né? é isso mesmo. Mas é porque realmente foi assim, eu recebi muitos questionamentos sobre isso. Camila, você entende que aí já começa um problema de comunicação. No começo do casamento, no meio do casamento, em que a mulher pare de trabalhar. Isso foi combinado? Eu não tenho, mas eu vou ter essa renda. E aí, como nós vamos dividir esse trabalho? Como nós vamos dividir esse dinheiro? Aconteceu, no começo do casamento eu não trabalhava, porque nós mudávamos muito de cidade. Depois chegou um certo ponto no casamento que eu comecei a trabalhar. E depois, quando eu fiquei grávida da 10ª, nós resolvemos que eu ia parar de trabalhar. Mas como que vai ser sem essa renda? Então vamos sentar e conversar, porque a renda vai vir de um lugar só sua. Eu não posso me sentir diminuída, porque eu tenho um trabalho muito exímio em casa. Eu cuido dos filhos, eu faço todo o gerenciamento de compras. Então, não dá para se sentir... Aí eu não tenho mais o meu, então aqui eu tenho que ficar me mendigando. Não. Por isso que esse combinado é muito importante. Independente de onde vem a fonte de renda, ele é nosso. Ele está ali, ó. Eu tenho tantos reais para o supermercado. Então, acabou. Eu tenho tantos reais para mim, por exemplo. Comprar uma roupa, num salão de beleza. Isso está no orçamento. Então, eu não tenho que ficar pedindo, olha, eu posso, eu não posso. E isso também, Camila, é um pouco a posição da mulher. Então, não se faz muito de... porque eu não trabalho. Eu não gosto dessa frase, eu não trabalho. Como assim você não trabalha? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vem aqui ver. Eu falei assim, eu não estou entendendo esse povo que fica falando assim, que tá com isolamento, assim, nada para fazer. Eu falei, gente, eu estou precisando de ajuda. Quer vir para cá? Pode vir. Porque aqui tá tendo muito serviço. Coitada, ela começou hoje na cozinha, da cozinha ela foi para a lavanderia. Então, uma posição um pouquinho da mulher é importante nisso, né? Não se fazer... mesmo que essa comunicação não tenha sido feita antes do casamento. Nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Se tá gerando uma insatisfação, senta e conversa. Olha, esse mês eu me senti diminuída, porque eu sei pedir isso, nós vamos ter que acertar
isso. Não dá para continuar assim mais. A criança precisa disso, precisa do uniforme, precisa... não sei. Então vamos sentar e conversar. Não dá para ficar pedindo para você e você falando para mim não. Então vamos, essas frustrações é muito comum acontecer se não há uma comunicação correta nisso. Sim, e a mesma coisa se daria, né? Eu brinquei aqui com os homens, mas também tem muitos casos que as mulheres ainda ganham mais que os homens. Sim. A regra é a mesma. A mesma. E às vezes é a mulher que também tem mais facilidade com finanças, é ela que controla, ela que gerencia, às vezes é ela que entende do Excel e ele não, ou seja, tanto faz. Tanto faz. É importante que os dois entendam o que está acontecendo. Para não gerar aquela tensão, tá? Do pressionador, eu preciso gastar, e o outro com todo o controle, pode, não pode, segundo um critério dele, que não tem por que ser ele que dá esse critério. Precisa ser uma coisa conversada. Né? É muito fácil aquele que fala, eu não entendo nada. Então faz você. Por quê? Porque joga o peso nas costas do outro, né? Me dá uma mesada aqui que eu me viro. Não, peraí, a gente tem que saber aonde está indo, quanto que a gente ganha, aonde está indo o dinheiro, se eu tenho uma reserva, se eu não tenho, se esse mês está vermelho, porque a tendência é isso, acontecer isso, né? Quer dizer, eu tiro o peso das minhas costas, mas ponho o peso nas costas do outro, né? Então eu pergunto, eu vou comprar isso, tá? E o outro, com a maior das boas intenções, se precisa, compra, se precisa, compra, e vai se afundando, e aí acontece o que acontece, que a gente sabe que pode chegar um divórcio nisso, né? É isso? Exatamente. Uma outra questão, né, que vocês devem ter ouvido muito, eu acho que por isso que vocês são tão milionários, não é? Escuto muito assim, olha, e deixa eu contar. Não, essa eu lembrei, eu vou ter que contar para vocês. Vocês sabiam que quando... Eu só tenho 3, né? Só, né? Bastante, né? Por enquanto, se Deus, né, quiser mandar mais. Mas quando eu engravidei do meu segundo filho, vocês não vão acreditar a frase que eu ouvi. Quer dizer, vocês vão acreditar. Vocês devem ter ouvido isso umas 11 vezes, né? Eu ouvi de um casal até próximo, né? Falaram assim, o que mudou na vida de vocês para vocês pensarem em ter um segundo filho? Foi assim, eu me lembro a roupa que eu estava nesse dia. Sabe a coisa do forte impacto emocional? Foi assim, né? O que mudou na sua vida? Então, e a gente escuta muito isso, assim, né? Olha, tem que se preparar muito, você tem que crescer financeiramente, crescer profissionalmente para você ter condições de ter mais filhos. Como é isso, Fábio e André? Vocês que têm 11 filhos, vocês são mega milionários. Milionários. A gente escuta, mas também são ricos, né? Eu vou mostrar a conta bancária aqui, a relação das dívidas e tal. Mas assim, independente, não é? De novo, eu acho que é uma questão que também a gente tira um pouquinho a questão do dinheiro. Ter filhos é muito mais do que isso. Mas como é essa relação? Como é que vocês calculavam? O que impacta de verdade? O que muda de verdade? Como que vocês Camila, é muito importante fazer conta, é muito importante ter orçamento, é disso tudo que nós estamos falando. Mas nós nunca olhamos, a gente olha no orçamento para saber se dá para comprar algum eletrodoméstico ou não. A gente olha no orçamento para saber se nessa compra de supermercado vai poder comprar vinho ou não. Mas nós nunca olhamos no orçamento para ver se pode ter um outro filho ou não. O filho vem, a gente aceita... A gente vê, aceita como um dom e o orçamento que se adapta ao novo filho. E não o filho que espera um espaço no orçamento. Nunca a gente espera um espaço no orçamento para que venha um outro filho. Porque senão você está invertendo gravemente a ordem das coisas. Ou seja, vem um filho, a gente aceita como um dom aquilo, como algo maravilhoso, e o orçamento que vai... Eu vou até fazer uma confidência para você e para todo mundo que está nos ouvindo. Eu sempre tive uma certa tentação, porque tem vários métodos de você organizar as despesas, tá?
Eu cheguei a ter uma tentação, mas olha, eu vou tentar ver, eu organizar as despesas por filho, ver quanto que custa. E eu venci radicalmente essa tentação e nós nunca fizemos. Claro, lá num dos itens tem os filhos, em que eu lanço as mesadas. Tudo bem, porque os mais velhos têm uma mesada um pouco maior, então eu sei a mesada que eu pago. Agora, o gasto com aquele filho, se me perguntar, eu falo, não sei. Não sei e fazemos questão de não saber. Circunstancialmente, tem um estudando em escola pública com um gasto muito pequeno, tem um outro que, pela circunstância dele, precisou ir numa escola particular, tem um outro que precisa fazer um tratamento dentário eventualmente caro numa determinada fase da vida. E esse gasto não entra por filho, entra no saúde, entra na educação, entra por aí afora, porque o filho é um dom. Então, acho que é muito importante a gente ver isso, porque ao mesmo tempo que a gente precisa ter a previsibilidade, a gente precisa fazer orçamento, precisa ter planejamento financeiro, se a gente não souber ousar, ter o arriscar, a gente não teria 11 filhos jamais, talvez a gente não teria nenhum. Se eu esperasse caber na planilha um outro filho, talvez a gente estava no primeiro ou não teria tido até hoje. Sim, sim. E seríamos duas pessoas muito chatas, talvez com um orçamento sobrando ali 40% para investimento e uma vida completamente sem graça. Sim, a gente tem que confiar muito na providência, né? Porque eu falo assim, quando tem um filho, você corre atrás, né? De aumentar uma renda, de diminuir alguma coisa. Não precisa ser o contrário, não deve ser o contrário. Na hora que sobrar, então é a hora de eu pensar em ter um filho, né? Então, não é isso. Ele vem e a gente corre atrás, né? Aquela expressão chula que tem a água bate na bunda, mas a gente aprende a nadar, né? Então, é isso que acontece. Então, e você sabe esse curso que a gente fez, né? Foi assim, um curso para 5.000, 6.000 pessoas. Tinha muita gente muito rica mesmo lá. E sabe uma das coisas assim que eu mais amei no curso? Que ele falava assim: a nossa família, os nossos filhos são os maiores ativos financeiros que a gente pode ter. Isso para mim foi incrível. E aí ele explicava exatamente isso. E depois, assim, tiveram vários outros participantes, pessoas muito renomadas, né? E que falavam exatamente a mesma coisa que você acabou de falar, Andréia. Quando a gente tem um motivo, e aqui a gente está falando de valores, de essência, né? A gente se desdobra. A gente se desdobra, né? E se vocês tiverem mais 10 filhos, vocês vão aumentar a renda de vocês de um jeito milagrosamente, né? Então ele falava isso e eu falei, gente, olha só que coisa, né? Que coisa. Porque às vezes a gente acha que é só uma questão mais emocional, mais, né, bonitinho e tal. E não, tem comprovações a respeito disso, né? Sim. E a providência também que a Andréia falava acontece de uma forma muito gostosa, né? Eu vi que a Alessandra entrou agora aqui, essa amiga nossa, a Alessandra, ela é decoradora, ajudou a gente numa reforma na reforma que a gente fez da nossa casa. A gente não tinha uma grana muito curta para fazer essa reforma, mas precisava de... Por fim, a gente espremeu, ela entendeu a nossa proposta e ela se encantava também. Depois a Lê dá um oi pra gente aí, se ela estiver ainda aí. Mas ela falava assim, gente, que engraçado, né? Parece que eu vou conversar com o cara dos móveis, né? De repente, os móveis ele fez um encontro de 60% do que ia sair para vocês. Ou seja, acontecem umas coisas um pouco milagrosas nisso tudo. E isso nos vários aspectos da nossa vida. Quando a gente está aberto aos filhos, quando a gente tem essa generosidade, a gente sente muito clara essa questão da providência mesmo apoiando. Então, na hora que você... tudo bem, a gente tem o nosso orçamento, mas com muita frequência eu olho para esse orçamento e ele não fecha, ele não bate. Só que nesses 28 anos, anos nunca faltou nada. Parece que sempre é um milagre, um milagre a cada mês. Eu faço no orçamento e é um novo milagre. Aí, às vezes, eu falo assim, não, mas o mês que vem não vai ter jeito, meu amor, não tem como fechar. Mesmo que puxar daqui, puxar de lá, a diferença está muito grande. E depois as coisas acontecem. Né?
Então, Não queria dar mau exemplo, não, porque você está falando aí de controle e tudo mais, mas a impressão que eu tenho é assim, eu não posso nem ver, porque se eu ver, eu vou ver que não bateu, entendeu? a nossa também não bate. Como é que faz, né? Sim, é assim mesmo, né? É que a gente tem que confiar bastante, claro, tem que ter esse controle, tem que ter, mas não pode ter esse controle demais, assim, esse desespero, que é tendência nossa. Quando vê que as coisas estão erradas, igual eu no começo do casamento comecei a chorar, Quando né? ela pegou o Quando eu cadernetinho. comecei o caderno, que eu vi que não ia dar, e aí me deu um desespero. Calma. Então, tem coisas que dá para se fazer, a gente pensa, põe a cabeça para pensar, vê se dá para puxar daqui, puxar dali, aumenta a renda, não sei o que, diminui o orçamento. E assim a gente vai levando e uma vida feliz. Não é uma vida que você tem tudo, tá sobrando isso e não tem sentido, né? O que eu faço com isso Sim. agora? Tem sentido, né? Sim. E aqui tem muito sentido, né? Graças a Deus. Tem muitos Tem boletos, muito então sentido. tem muitos boletos chegando, então tem muito sentido. Olha só, Fábio, Andréia, tem um monte de gente aqui agradecendo, né? Falando glória a Deus pela vida de vocês, validando isso, né? Que realmente Deus sempre provê, agradecendo a live. Eu vou parar de perguntar e agora eu queria que vocês dissessem, assim, o que é que vocês pensam, o que que vocês gostariam de falar para tantas pessoas que estão aqui nos ouvindo agora, sobre finança e casamento? Você começa Não, ou eu pode começo? começar. Olha, seja muito transparente. Ou seja, os dois têm. Se a gente olhar assim, nesse aspecto, nós passamos por muita dificuldade, ainda passamos por muita dificuldade, todo mês é uma luta. Todo mês eu olho lá para o IMF e falo, ele inicia uma coluninha vermelha lá em cima, irritante, dizendo que as receitas, que as despesas São maiores. são maiores, que a receita, aquilo não bate, mas a Andréia sabe de tudo, eu sei de tudo, nós estamos muito juntos ali. Então, um conselho para como gerenciar as finanças, né? Gerenciar as finanças é que os dois saibam de tudo, que esteja muito claro o que está acontecendo. Essa cumplicidade, né, é muito importante, não só financeira, não só do dinheiro, igual você falava, Camila, mas de tudo, né, da educação dos filhos, no relacionamento do casal. Essa cumplicidade é importante, muito importante, né? Sim. E depois também não se preocupar demais com essa situação. A gente fala, a gente está vivendo agora esse isolamento. Ai, meu Deus, será que vai diminuir meu salário? Será que eu vou perder o emprego? Será que eu vou quebrar? Calma. Um dia Vai, de cada tudo vez, bem. né? Um dia de cada vez. E o que é importante, né? Olha para ela e fala, se a gente não puder morar nessa casa, a gente não mora. Se a gente pode ir para uma menor, para uma alugada, pode voltar para um apartamentozinho de 40 metros que a gente começou há 28 anos atrás. Não acontece nada. Desde que nós estejamos juntos, né? E sabe até que um lema que a gente sempre leva para quando a questão é econômica, quanto a questão é financeira, como que um tripé, né? 3 aspectos que a gente sempre considera para viver bem sob o aspecto econômico. Primeiro, não ter nada como próprio. Ou seja, a gente não considera com nada do que isso é nosso. Tudo que nós temos, nós estamos recebendo. Tudo é dom de Deus. Deus nos confiou esses bens materiais para que a gente cumpra essa missão. Então a gente não considera como isso é nosso, isso é algo emprestado por Deus para a gente seguir uma missão, né? Então esse é um primeiro lema. E um segundo lema, não ter nada de supérfluo. Ou seja, agora no isolamento, mexe nas gavetas, vê se está sobrando roupa, faz doação. O que na casa não entra supérfluo. Ou seja, sempre antes de comprar alguma coisa, a pergunta é, precisa? Mas precisa mesmo? Não dá para esperar mais um dia para a gente saber se aquilo é necessário? Então, numa família que quer viver austeridade, uma família numerosa, não pode ter nada de coisas desnecessárias. Então, pensar antes de comprar, né? Então, e um terceiro, não reclamar. Não reclamar, mesmo quando falta aquilo que a gente acha que é necessário. Então, não ter nada como próprio, não ter nada de supérfluo e não se queixar quando falta o necessário.
Se a gente vê esses três aspectos na nossa vida, a gente ganha paz, serenidade. A vida é mais leve. Leve, nós somos livres. Sim. Livres, nós não estamos presos, nós não estamos apegados a isso. Então, com esses três aspectos, como norma de vida, que facilita muito. O que não quer dizer sonhar, né? O que não quer dizer querer coisas grandes, sonhar com uma viagem, mas que seja sempre os dois, né? Que os dois sempre sonhem juntos, que os dois planejem. E aqui que a gente ia dar um baita de um presente para todo mundo, não é? Exatamente. Olha, o presente que eu dou é de ter trazido vocês. Primeiro o presente foi todo meu, né? E aí agora vocês... Olha, algum tempo atrás, o Fábio tinha um sonho e eu compartilhei com ele e vivi junto com ele esse sonho. Ele queria muito, e nós queremos muito, ajudar os casais nesse sentido. De finanças, mas não de finanças, sei lá, de investimentos, mas de querer que o casal esteja junto. O Fábio sempre teve esse desejo e eu compartilhei com ele esse desejo também. E ele criou um curso bem bacana, que ensina os casais a viverem isso, né? Não é um gerenciador financeiro, não é um programa de finanças. Um investimento. Mas é um guia, umas dicas de como o casal enfrentar junto uma dificuldade econômica. Isso é um curso que chama-se Diga Não às Dívidas e Sim ao Casamento. Esse curso já está disponível. Olha! Já está lá no nosso site. Então, você vai lá no www.familiaeducação.com.br. Está na bio, no nosso site, está no perfil da Andréia. Ele vai para o nosso site, lá já tem o curso. E para vocês que estão assistindo essa nossa live... E assim, é um curso com um preço irrisório, não é nada só porque nós tivemos alguns gastos com filmagem, com alguma coisa. É um preço bem acessível a qualquer pessoa, né? E mesmo assim a gente quer dar um desconto, né? E mesmo assim, coloca lá como é que é? O cupom do lançamento. O cupom chama lançamento. E aí ainda tem mais um desconto sobre o valor do curso. Então, a gente está com a intenção mesmo de ajudar, porque como nós descobrimos isso, não dá para ficar só conosco. Então, a gente quer passar mesmo esse conhecimento que nós adquirimos, quebrando a cabeça, alguém dando dica, alguns amigos ajudando, reunimos isso tudo e está lá disponível, né? Num precinho bem camarada. Não esquece, antes de terminar, coloca lá o cupom lançamento, que ninguém só sabe exatamente, é isso mesmo, familiaeducação.com.br, e o cupom é lançamento, e só está sabendo desse cupom quem assistiu a sua live, viu, Camila? Olha só, que aqui, privilégio! Que privilégio! Ó, pelo menos 60 famílias aí serão beneficiadas com esse curso maravilhoso e com esse descontão aí, né? Nesse curso a gente conta desse aplicativo que a gente usa, que pode ser outro aplicativo, mas no que nos ajuda nisso, né? Numa das aulas tem um link para uma pessoa que dá um passo a passo de como você usar o IronNeb. Então eu ia gravar um tutorial para você. Mas já tinha, né? Para você, eu descobri que já tem um vídeo gratuito no YouTube, então tem um link lá de alguém que ajuda, que ensina exatamente. O cupom é lançamento e tem lá também um tutorial dessa pessoa na internet que ensina a usar o IronNeb. E também o IronNeb, se alguém quiser, eu acho que se eu mandar um convite, vocês ganham um desconto também. Aí eu preciso ver como foi isso. Eu não ganho nada do pessoal da IronNeb, mas se for para economizar para vocês, a gente também pode mandar esse convite aí para isso. Facilita. Que lindo, que ótimo, que bom. Fábio, Andréia, muito
muito obrigada. Eu sei que o tempo de vocês é super precioso, né? Não, mas hoje é terça, é o nosso dia de sair à noite. Como a gente está em isolamento, então a gente está junto aqui, né? Exatamente, a gente está junto aqui, daqui a pouco a gente vai tomar uma taça de vinho. Com certeza, e as crianças já foram dormir, então agora sexta-feira a gente sai mesmo, então a gente está saindo. Que delícia! Olha, eu vou falar para você uma coisa aqui que para mim fez muito sentido. Eu podia ter pedido aqui para todo mundo e compartilhando, né, o tanto aprendizado que a gente teve essa noite com vocês, mas para mim uma coisa muito concreta aqui fez sentido. Quer dizer, várias, né? Várias. Isso de sentar junto, de fazer junto, enfim, tanta coisa. Mas uma coisa que eu acho assim que ficou marca registrada de vocês e que finalmente entrou aqui, né? Que o Fábio falou, uma vez por mês a gente senta para fazer as finanças. Então, já é aqui, ó, amor, se você estiver aqui, se você estiver lá na sala, nos assistindo. Mas é legal isso, Camila, porque o Fábio, como ele prepara já isso, tem a facilidade. Então, quando eu chego pra gente, nessa reunião que a gente tem uma vez por mês, é uma reunião rápida, né? É uma coisa mais tranquila. Não é aquela coisa que sai brigado, que sai... Não, ela faz uma pressãozinha para aumentar o supermercado, tá? Mas são 11 bocas para comer, por isso. Ela me convenceu disso o dia que ela dividiu por refeição. Eu vi que a gente gasta por R$3 por pessoa por refeição. Aí eu falei, tá bom, meu amor, você economiza. Uau, isso que é controle. Não é tão controlado assim, mas a gente se esforça muito. Que bom, que bom. Olha, fiquem com Deus, então. Muito, muito, muito obrigada. Andréia, você quer deixar seu recadinho aí? Não, dizer isso, né? Que a gente pensar que a gente está com dificuldade, mas ela é possível ser superada. Sempre é possível ser superada. Basta essa comunicação, essa unidade, essa união no casal, que qualquer dificuldade, por maior que ela seja, ela pode ser resolvida. Sim. Ó, vamos fazer uma cara de foto pra gente tirar uma foto da... Vamos, a gente não está no jeito, então eu não sei se eu tô saindo, se tá cortando, mas eu faço uma... A gente não sabe. Tá bom, tô olhando pra você. Assim... Quem tira foto? Marlice, Sandra. Obrigada, queria agradecer a presença de todo mundo que ficou aqui com a gente até o final também. Obrigada mais uma vez, Fábio, Andréia. Postem aí, gente, olha só. Vamos fazer assim? O que vocês acham? Todo mundo que está aqui postar um aprendizado, alguma coisa, uma decisão que tomou, como essa decisão que eu tomei, de que uma vez por mês agora eu vou sentar com meu marido para ver as finanças. Postem aí, coloquem a nossa foto, coloquem foto da live com a frase, marquem a gente, Fábio Toledo, Mãe dos 11, Camila Carrilho, e a gente segue nessa caminhada aí de muita unidade, amizade e cumplicidade. Então vamos Muito lá. obrigado, Camila. Tivemos uma noite maravilhosa, viu? Muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada, gente. Obrigada a vocês. Um beijo. Um beijo. Obrigada a todo mundo, tá bom? Fiquem com Deus. Fica tranquila que você saiu linda na foto. Tá bem. A gente não se vê mesmo, então tanto faz, né? Tá bem. Um beijo. Tchau. Bom fim pra vocês. Obrigada. Obrigado.